dizer de minha alegria de estar aqui nesta mesa, poder compartir com companheiros e companheiras que temos as mesmas tramas em América Latina, temos a mesma visão de mundo e de possibilidades de cambio. Com o companheiro Gustavo, que há pouco que sua organização de Uruguai está afiliada à Internacional, não é o mais novo afiliado, porque está UNE de Paraguai, que nos orgulha muito, é a mais nova afiliada nossa de Latinoamérica en la Internacional de Educación. Está Guillermo Scherting, del colegio, que tenemos toda una trayectoria junto dentro de la Internacional de Educación, pero también Carmen Beites, que es de FET, y con esto queremos decir que estamos a Internacional de Educación en la América Latina, pero también la Internacional como un todo que está presente en este evento. Yo quiero empezar primero felicitando a CETERA. Felicitando por este evento, dizendo que é um de tantos que alguns eu tive a oportunidade de participar e que esta trama ha reunido, involucrado 15.000 educadores, lutadores da educação pública de Argentina. Ou seja, aqui estamos em um processo de 15.000 e que vai se seguir mais até setembro, quando vamos nos encontrar em Recife, el próximo 19 de setembro, el dia del natalício de Paulo Freire. Eu quero felicitar CETERA por esta atividade, pero também por tantas outras. Quero agradecer muitíssimo personalmente esta oportunidade de poder, de uma manhã como esta, a escuchar e aprender com cada uma e cada um que falou durante este evento. De verdade, eu que quero agradecer. Também quero agradecer, deixar meu abraço, meu saludo de minha organização, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação de Brasil. E depois, Estela e Eduardo, em nome de los dois, quero dizer a todo o conjunto de CETERA que eu quero volver a los 40 anos de CETERA para celebrar com muita festa, com muita música, com muito choripán, com muito assado e com todo o que for de direito. Até porque o movimento sindical não acostumbra celebrar seus logros. E celebrar os 40 anos de CETERA é celebrar uma Argentina que é hoje o que é, porque tem uma organização como CETERA durante esses 40 anos. E celebrar aquilo que logramos, que conquistamos. E não é pouca coisa. E esta celebração tem que ser para reverenciar aqueles que construíram esses 40 anos, pero que se foram e não puderam viver este momento importante que estamos vivendo em Latinoamérica. Pero também é um momento para que quando for os 80, muitos que são os filhos de vocês acá, que vão estar adelante, saber, lo construíram os 40 e nós estamos a los 80. Ou seja, celebrar o que passou, celebrar o presente, pero é construir o futuro. Então, por isso, eu já estou me evitando para volver a los 40 anos de CETERA. Que vai ser uma bonita fiesta, não, Eduardo? Sim? Bien. Eu quero dizer, primeiro, de reconhecer que o movimento pedagógico latino-americano está sendo uma coisa muito importante também para nós adentro do Brasil. É de reviver a memória de Paulo Freire. E eu, como brasileña, que estudei os livros de Paulo Freire, que tive a oportunidade de escutar a Paulo Freire, digo e sinto que Paulo Freire está muito mais vivo em América Latina do que próprio dentro de meu país. Digo isto porque é muito difícil procurar referenciais de los locales onde Paulo Freire nasceu, por exemplo, em sua cidade natal, de onde nasceu, não? E também reviver mais isto adentro do Brasil, de nossas universidades e adentro do movimento sindical, quais são os nossos outros militantes. Ou seja, também trazer o nome de Paulo Freire também nos ajuda adentro internamente do Brasil a reviver melhor a pedagogia de Paulo Freire e que está mais presente e mais atual do que nunca para toda a América Latina, inclusive para o Brasil. Eu quero fazer dois recordos de Paulo Freire. Um de seus ensinamentos é quando ele diz, mira, a educação, a escola sola não cambia a sociedade. A educação cambia as pessoas e as pessoas cambiam a sociedade hacia os cambios que se fazem necessários. Porque eu creio que é muito importante isso, porque ele diz, pero é uma peça fundamental, ou seja, são complementares. Então, se fazer um ato educativo é ser complementário dessas transformações, é necessária. E a outra é uma das frases de Paulo Freire,
Logo em 98, nós tínhamos feito uma marcha muito grande a Brasília, com 100.000 pessoas. E Paulo Freire já é um dos seus últimos depoimentos em vida, não? E ele disse assim: eu quero, a seu contexto e a seu momento, que o Brasil tivesse muitas marchas. Marcha daqueles que não têm casa, que não têm comida, daqueles que não têm direito, que não têm liberdade, daqueles que não têm amor e assim por diante. Diz, eu quero ver o Brasil com muitas marchas. Eu quero ver a América Latina sempre se movida. E eu creio que esta frase de Paulo Freire e este seu depoimento está muito perfeito para este momento. Marcha daqueles que não têm nada e não marcha daqueles que sempre tiveram tudo e que agora estão vivendo um momento e que não querem abrir mão de nada. Eu creio que isso é muito oportuno para nossos países e para a América Latina, ¿no? Bien, creo que, como é o nome do painel, o contexto que temos de educação em América Latina. Primeiro, como falou acá muito bem já, tivemos um período de unanimidades políticas. Épocas de ditadura, todo o continente estaban los ditadores. Y ahí están las colaboraciones del Estado dictador para se mantener. La Operación Cóndor es un ejemplo claro de lo que fue esto. Después, vinimos por una ola de gobiernos neoliberales. Y estos gobiernos neoliberales privatizaron todo y o poco que teníamos. Y también esta ola de gobiernos neoliberales, ausencia de políticas públicas y ausencia de políticas de Estado. Isto foi quase que unânime na região. Agora, vemos uma ola de governos mais do campo democrático e popular. Uma administração, uma forma de ver mais as questões sociais também como políticas de Estado, não? Pobre Estela. Ou seja, esta unanimidade que a região tem sempre serviu a los interesses que não muito ligados nós enquanto trabalhadores e enquanto trabalhadoras, não? E também há em nosso continente um certo referencial e privilégio do que é bueno não é ser público, e sim lo que é privado. E daí para isto as políticas de saúde e também, principalmente, o tema nosso, as políticas de educação. Vemos em nosso continente uma certa valoração da educação privada, que temos lá suas dúvidas de como é sua qualidade em relação à educação pública, e muitos diferenciais. E daí há uma diferença no continente entre a parte sul, e a parte andina e entre a parte centro-americana. Então, essa diferença que há é uma diferença que não tem que ser para nos apartar, para nos dividir, pero que sirva para nos igualar cada vez mais e buscar salidas enquanto continente, enquanto América Latina. Eu elegi 3 pontos para falar da política educativa em Brasil, para iniciarmos qualquer debate, qualquer conversa. Sea. Há um marco, e eu preferia dizer de los marcos após o governo Lula e que antes do governo Lula, porque podemos dizer um corte no sentido da política. E eu elegi 3 pontos na educação. Primeiro, houve um cambio total no conceito e no processo de educação, porque se o governo anterior fez uma focalização em alguns anos da educação para ofertar ao público, depois do governo Lula, começamos a pensar a educação como um conjunto, e ou seja, educação básica, desde as guarderias até a educação média, ou seja, como oferta do Estado e também com certas políticas no sentido de ofertar à população. Se este cambio de conceito de educação básica, englobando todo, e depois educação superior. Este é um ponto que tem muita diferença. O outro é o processo de democratização e de participação nas decisões políticas educativas. As conferências de todos os setores que começaram depois do governo Lula e que sigue até hoje, é um marco de participação popular. E no caso da educação, hicimos conferências que se chama Conferência Nacional de Educação. Esta conferência começa desde a escola, não importa que pueblito que está, que região de Brasil está, começa na escola, vem para a municipalidade, depois vem para a província e se termina numa grande conferência nacional. E as políticas, as decisões sacadas dentro dessas conferências se transformam em lei e se transformam em políticas. Ou
Sim, uma outra forma de você fazer participação de verdade e de fato. E participam todos com suas contradições. Ou seja, também esses espaços são espaços no sentido de você firmar suas políticas e suas ideias e tudo. Este foi um segundo. O outro é uma política que chamamos em Brasil de cotas. Creio que em português seria cotas. O que são as cotas? É um sentido do Estado reconhecer a deuda social que tem com determinadas camadas da população. Principalmente o acesso à universidade. Não, é uma coisa muito elitizada em meu país até hoje, mas podemos dizer que nos últimos 12 anos, este acesso elitizado à universidade pública, principalmente em Brasil, ha cambiado, com políticas de Estado no sentido de becas escolares, mas também no cambio do processo de seleção para a universidade pública. Temos um sistema mais perverso que é chamado vestibular, que é uma coisa que na verdade é para funilar, ou seja, entram alguns e entram os melhores, mas que condições eu dou para que os niños e os jovens sejam os melhores? Então, a política de cotas é no sentido de poner negros adentro da universidade, porque o Brasil, por ser um país muito negro, como sua origem e matriz africana, em grande parte, os negros pouco chegam à universidade, ou até podemos dizer, chegavam à universidade, como os pobres e os indígenas também. Então, esta política, que não dá para dizer os detalhes, a política de cotas é no sentido de ser uma política transitória que o Estado reconhece sua deuda social com determinados grupos, no sentido de garantizar acesso à educação pública e à universidade pública. E estas políticas têm suas contradições e têm suas peleias. Por exemplo, estamos agora no processo do Plano Nacional de Educação. ¿Qué es ese plan? Es un plan de gobierno aprobado en Congreso, en Senado, con todo el trámite legal, que tiene la duración por 10 años de las políticas educativas que la nación brasileña tiene que aplicar. Entre tantos puntos, hay uno que es grande polémica y que ahora va a ir para la votación que están tramitando, que es los 10% del PIB para aplicar en educación. Hoy Brasil aplica en torno de 5,2%. Então, nesse novo plano que estamos agora tramitando em Congresso, que está na fase final, já foi aprovado 10%, mas vai para a fase final de votação. Esta é uma peleia muito forte com todos os setores, interno também do próprio governo, os ministérios de Hacienda, os ministérios de Economia, sabemos como atuam nesse sentido, não? E também com setores da sociedade, porque dizemos, isto é para a inversão do público, da educação pública, ou seja, recursos do Estado para a educação pública. E por último também, igual que a Argentina, logramos ter uma lei de um piso salarial nacional unificado para os professores e para os trabalhadores da educação de Brasil. Brasil tem 5.600 e poucas municipalidades. Cada uma tinha seu salário, cada uma com seu plano de educação, cada um com sua lei de educação, e mais 27 províncias e o Distrito Federal. Cada um com seu salário, com seus planos de carreira, ou seja, com os regulamentos todos, e uns pagando mais, outros pagando menos. O piso salarial é uma base, onde nenhum professor pode ganhar menos, não importa se este é o sul, norte nem o nordeste. E estas políticas têm suas peleias também com os governos locais, com os intendentes locais, e que isso exige que nós temos, enquanto sociedade civil organizada, mas também enquanto organização sindical, a claridade. Primeiro, da autonomia das organizações, mas autonomia não significa neutralidade. Todas as políticas implementadas por governos, que são governos, eu prefiro dizer, do campo democrático popular, são políticas de governos de coalizão. E governos de coalizão têm suas contradições. E contradições muito fortes. E adentro temos que pelear no sentido que a parte desta coalição, que interessa a soberania, que lhe interessa o desenvolvimento do país e ao interesse dos trabalhadores, seja aquela que seja implementada e que seja aquela que seja eficaz. Mas isto não significa eleger governos e ir para casa. Significa estar em projeto, em disputa, estar nas calles, apoiando aquilo que é bueno, mas também estar nas calles para dizer, não, isto não aceitamos. Isto é exercer autonomia. Exercer autonomia não é ser neutral, deixar que passe, porque sabemos que há diferenças de projetos.
E esses 4 pontos que pus acá em educação são pontos cruciais para uma educação pública, pero para uma educação que atenda às necessidades de meu país e que certamente são mesmo a necessidade de todo o país da América Latina. Primeiro, de priorização do setor público, mais recursos ao setor público, acesso e permanência a todos nas escolas, dando condições para que de fato se chegue na escola, pero também com valorização profissional a todos os trabalhadores da educação. Isto são pautas que não é só do Brasil, é de todo o continente, porque este continente, dichosamente, ultimamente, os dados todos têm dito o quê? Que temos aumentado o número de niñas na escola, que as mulheres têm estudado mais, ou seja, que temos mais acessos às políticas públicas, em especial às políticas de educação. Pero também esses mesmos dados mostram que as mulheres, embora estudando mais, quando vão ao mercado de trabalho em toda a América Latina, têm salários menores que os homens que têm a mesma formação. Ou seja, também suas contradições, que queremos ser felizes junto, homens e mulheres, com políticas de Estado igual para igual. Então, também temos que caminhar e adelantar quanto a isto. Posso estar dizendo? Que temos que dizer quanto a isto, não? E depois dizer assim, qual é a necessidade que temos de, enquanto organização sindical, de entender nosso rol, de entender nosso papel, de também de sermos organizações sindicais atentadas a seu tempo. E qual é o tempo de nossos sindicatos? Primeiro, nos unificamos todos na luta contra a ditadura, por a redemocratização do Estado, do país. Depois vinimos adentro de los sindicatos por peleas salariais, por direitos laborais, ou seja, por consolidações de direitos em todos os setores, através das centrais que construímos em América Latina. E agora estamos em outro momento dos anos 2012. Que momento é este? Um pouco de celebrar aquilo que a luta nos permitiu a estar vivendo agora, com governos que permitem a participação efetiva das organizações, dos sindicatos, que isto também exige que os sindicatos estejam mais preparados. Em los anos 80 bastava de ser um caminhão de sonido, não nos dá porque isso, porque agora não, tu tienes que sentar na mesa e ser competente de entender da economia do Estado, de entender de todas as regras existentes. Pero também, em los anos 2000, nos pôs o sindicato, para nós que estamos da educação, de entender e aprofundar mais as questões pedagógicas. Nossos professores, nossos associados, quer que o sindicato também lhe dê resposta, porque quando estamos na classe e que tenho 20 niños para alfabetizar e que não alfabetiza. Nosso associado quer chegar ao sindicato e ter seus cursos também pedagógicos. Nossos afiliados também querem ver nosso sindicato falando por salário, peleando por salário, mas também querem ver nosso sindicato tendo sua agenda sobre todo o processo pedagógico implementado pelos Ministérios da Educação e assim por diante. Nossos afiliados querem saber qual é a posição que vamos construir sobre este grande tema que está posto, e daí já estou falando para a parte final, o futuro. O futuro, por exemplo, do processo de avaliações que está sendo colocado para fazer para os docentes. Ou seja, nossa posição não tem que ser mais encontra. Não, nossa posição é dizer que tipo de avaliação necessitamos. Sistêmica, global, de todo o seu conjunto, e não somente como querem imponer os organismos internacionais, de poner a culpabilidade acima dos professores. Ou seja, a pauta atual para nós, enquanto sindicato, ela é bastante pedagógica, bastante didática, de por que se ensina, como se ensina e por que se aprende. E este é um processo coletivo que, enquanto sindicatos, temos que estar adelante, como sempre, até porque esse é o único sindicato nosso, quando hacemos reivindicações salariais, dizendo por qualidade da escola pública, por mais cupo nas escolas públicas e assim por diante. Ou seja, nossa pauta sempre foi agregada com todas as reivindicações nacionais, com as grandes, com as pequenas, pero assim, com o conjunto de sentimento e de nação. Eu diria que a mirada ao futuro, de ter claridade deste projeto que está em disputa. Um projeto que se disputa com todos os meios de comunicações, um projeto que se disputa com o capital econômico, fundamentalmente, e um projeto que também se sustenta na política. Então, nossa mirada ao futuro, enquanto entidade sindical, é de garantizar o que logramos até agora, celebrar, pero dizer, estamos em meio do caminho. E neste meio do caminho,
yo tengo peleas con el capital, peleas con los medios de comunicaciones, pelea con el capital financiero internacional. Yo creo que estamos en el camino. No sabemos si estamos errados, pero tenemos la claridad que este es el camino cierto, lo que estamos siguiendo, que es un camino de construcción solidaria, es un camino de escuchar, un camino de asambleas, el camino de la construcción de las centrales sindicales en nuestras regiones y, acima de todo, un camino de soberanía y de autonomía de nuestros países y de nuestra nación con integración. O sea, somos argentinos, somos brasileños, somos uruguayos, somos españoles, o somos paraguayos, chilenos, pero vivemos en una parte que somos latinoamericanos y esto nos interesa mucho. Gracias y hasta la próxima.